boa noite! Seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de um papo de mulher, da gente falar sobre feridas do feminino e os reflexos que isso tem na nossa vida sem a gente se dar conta. Vai ser um bate-papo leve, ao mesmo tempo vai mexer com um monte de coisa aí dentro, mas vai ser um bate-papo prático e trazendo exemplos reais. Inclusive tô aqui, vou até ficar com outro celular próximo, com algumas dores, algumas informações que vocês mandaram na caixinha na semana passada. E a gente vai falar, se eu só ajeitar aqui, a gente vai falar sobre tudo isso. Hoje a Fiona tá aqui perto, pode ser que ela entre aqui, apareça o focinho dela, apesar que ela não gosta muito de câmera. Mas nesse momento ela está parada, olhando pra minha cara. E bora falar sobre esse feminino ferido, sobre as dores que a gente carrega transgeracionalmente sem se dar conta e que afeta diretamente a nossa carreira, as nossas relações, sejam pessoais ou profissionais, e inclusive a nossa saúde, né? No Stories de hoje eu falei sobre a questão da enxaqueca, que em muitos momentos pode estar relacionada ao feminino ferido, e vou falar aqui com vocês sobre isso, tá? Então é uma live, é um bate-papo, na verdade, é um papo de mulher aqui, para justamente você começar a tomar consciência, você trabalhar esse feminino, porque nós viemos de várias gerações de mulheres feridas que não tinham muitas vezes escolhas, e a gente vem carregando tudo isso e passamos por situações também que às vezes a gente vai anestesiando nosso feminino, que é algo tão importante, inclusive para o nosso trabalho. Enquanto isso, enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou aqui a live, me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Vou colocar o tema da live aqui, para que todo mundo que vai chegando saiba do que a gente está falando. Feridas do feminino. E os reflexos na vida. Vou falar agora na live um pouquinho mais baixinho, porque hoje teve palestra, amanhã tem outra live, então tô precisando dar uma poupada na voz. No sábado tem vivência de constelação. Então, vamos dar uma segurada também na minha garganta. Pronto. Lembrando também de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam participar dessa live, aproveitar esse conteúdo que é muito, muito importante para todas nós. E também, deixa eu pegar aqui para enviar também, para que as pessoas possam assistir e aproveitar esse conteúdo da nossa live de hoje. Pronto. E aí, a gente vai falar sobre tudo isso, então já acabei aqui de compartilhar também. Oi, Paula, Marcela, sejam muito bem-vindas. E aí, o que é importante? Tô no a minha cabeça tá com tanta coisa para compartilhar aqui com vocês que vocês não têm ideia. O alinhamento que a gente sempre faz. Tá fazendo sentido para você? Tá se conectando? Tá trazendo insights? Tá trazendo chacoalhão? Ou tá trazendo desconforto? Enfim, clica no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido, ou se quiser colocar nos comentários sua dúvida, isso na história das mulheres da minha família aconteceu tal coisa, na minha vida acontece essa questão, vai colocando, porque o intuito é que realmente seja uma troca. É um momento, hoje é terça-feira, uma terça-feira, 9h30 da noite, é um momento da gente bater papo mesmo. O intuito é que seja assim, tanto é que hoje não tô fazendo a live do escritório, tô aqui do sofá de casa. Fiona tá aqui do lado, por isso que eu falei que pode ser que ela apareça, mas já tá se ajeitando aqui pra dormir. O intuito é que realmente seja uma troca de nós, mulheres, porque por mais que muitas coisas a gente estude e saiba, só cada uma de nós sabe algumas dores específicas, algumas coisas que nós vivemos e que realmente só a gente sente literalmente na pele o que é tudo isso. E o que eu vou trazer aqui é para que você tome consciência do quanto isso pode se refletir na sua vida. E você pode nem estar se dando conta, tá? Bora lá então. Chega de falar e vamos pro assunto, apesar que tudo isso que eu tô trazendo já é conteúdo, tá? Só me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, se minha voz tá indo certinho pra vocês, se tá travando, se tá funcionando tudo direitinho pra eu ter certeza, tá? Deixa eu ver aqui os pontos que eu marquei pra eu não me empolgar e a gente não ficar a madrugada inteira batendo papo. Apesar que a gente pode combinar um dia de fazer uma live, cada uma vem com uma taça de vinho e a gente passa horas conversando sobre esse assunto que é tão gostoso. Para vocês terem uma ideia, dentro da Mentoria Leveza, do nosso grupo, né? Porque o grupo é um grupo de mulheres em que a gente vai trabalhando, inclusive, as questões do feminino.
Os nossos encontros são das 7 às 9h30 e geralmente, principalmente no módulo, no encontro que a gente trabalha mãe ou feminino, geralmente a gente vai até umas 3 horas, porque é tanta coisa, são tantas camadas que a gente precisa trabalhar que vocês não têm ideia. Oi, a Gra falou que tá tudo certo, a Paula também, perfeito. Então vamos lá. Antes da gente começar a soltar tudo isso, a gente precisa entender. Então eu quero te convidar, primeiramente, para refletir. O que você ouviu sobre ser mulher? Seja lá quando começou a vir sua primeira menstruação, quando sua mãe, sua avó, enfim, alguém conversou com você, o que você ouvia? Ou o que você ouvia, às vezes, até do seu pai. Eu vejo muitas pessoas, né, que têm irmãos e que ouvia, seu irmão pode, porque ele é homem, você não pode porque você é mulher. O que você ouvia sobre ser mulher? Como que você via, como que era a vida da sua mãe na sua infância? Como que era a forma dela ser mulher? De olhar para o feminino? Qual é a forma que você aprendeu a olhar para os homens e para o masculino? Qual que é a forma que você via sua mãe olhar para os homens e para o masculino? O que foi a principal mensagem que você aprendeu que por você ser mulher teria que ser dessa forma? Seja no trabalho, seja para... estuda bastante que você não pode contar com ninguém. Que mulher precisa se provar. Fecha as pernas. O que você ouviu? Ou o que você percebeu? Porque muitas vezes existem situações em que não se é falado, mas se é percebido pela nossa criança. E às vezes pode não ser necessariamente a realidade, mas é a forma que nossa criança interpretou. Começa a pensar, quem quiser pode colocar nos comentários, mas o mais importante é que você comece a pensar. E para te ajudar, imagina a casa que você morou na infância, naquele momento, principalmente que você estava fazendo a transição da infância para a puberdade, para a adolescência, que é justamente o momento que a menina volta para a esfera da mãe para aprender sobre ser mulher. Eu quero que você lembre a casa que você morava. Começa a lembrar como eram os cômodos, a sala, a cozinha, onde vocês dormiam, o ambiente que mais ficava a família reunida. Se lembra desse ambiente, se precisar pode fechar até os olhos, que muitas pessoas têm mais facilidade de se conectar com memórias fechando os olhos. Como que era essa casa? Eu quero que você imagine que você está lá nessa casa agora. E se você morava com a sua mãe ou com seu pai, se lembra ali como que era essa dinâmica. Tanto da relação deles, de como sua mãe vivia. Eu morava só com a minha mãe, eu morava só com meu pai, eu morava com os meus avós. Como que era essa dinâmica? Que referências existiam ali? Começa a perceber como que a sua criança se sente nessa casa, essa sua criança pré-adolescente se sente, e a forma que ela olha para essa mulher. O que ela sente? Ela olha e fala, é forte, é guerreira. Ela olha e muitas vezes sente a necessidade de cuidar, sente pena. Ela olha e sente orgulho e pensa, mamãe, eu quero ser igual a você. Como que sua criança olha? E vai percebendo como fica o seu corpo, seu coração. Imagina que nessa casa ainda você avança mais um pouquinho de idade. E aí você vai para aquele momento, se você se lembrar, mas a sua alma com certeza lembra, da sua primeira menstruação. De como foi isso, de como essa menina, independente da idade que foi, se sentiu, do que ela percebeu, do que ela ouviu, como foi isso, foi leve, foi pesado, ela se sentiu acolhida, ela precisou se virar. E mesmo que não venha a informação de uma forma clara, porque a gente tenta racionalizar o que não é racionalizável, perceba nas suas emoções. Ou muitas pessoas percebem no corpo, literalmente. Travou as costas, deu um frio na barriga, revirou meu estômago, deu um nó na garganta. Se perceba. O se perceber e o sentir é do feminino. E muitas vezes a gente vai se machucando tanto, se decepcionando tanto, ou querendo agradar tanto, que a gente deixa que isso se vá.
Perceba tudo isso mais um pouquinho dentro dessa casa que você morava. Daquela menina lá atrás. E quando você se sentir pronta, aos pouquinhos vai se conectando, voltando para o aqui e agora. Se você tiver um papel perto, anota o que você sentiu. Se não, com certeza só no seu coração já guardou. Quem quiser colocar aqui nos comentários, fica à vontade para colocar. Ó, a Gratinha fala da Cinha que eu não li antes porque a gente estava fazendo um movimento. Por incrível que pareça, eu não lembro das falas. E muitas vezes eu tenho muitas coisas que eu também não lembro necessariamente das falas. Mas eu lembro da sensação, eu lembro de observar. Eu lembro de como eu me sentia com relação a algumas coisas. Então, isso que vocês perceberam, isso eu não percebi nitidamente o pensamento, não lembrei nitidamente da fala, mas você se lembrar como você se sentia, a forma que aquela criança, aquela pré-adolescente olhava para a mãe, a forma que aquela criança foi aprendendo por ela ser mulher, de ai que saco, tô de TPM. Ai que saco, eu por exemplo, tiveram empresas que eu trabalhei e por eu vir, né, e a gente vai falar sobre ancestralidade, a gente tá em uma primeira camada ainda, e se eu me empolgar muito vocês vão me falando, tá, que aí eu volto, falo mais devagarzinho. Eu vim de uma ancestralidade, de uma família de mulheres que foram muito guerreiras, que precisaram sim anestesiar as emoções. Grande parte delas não recebeu colo. E aí vai ficando esse vazio. O feminino vai sendo castrado ali. E essas mulheres da minha família não tiveram escolhas. Algumas tinham desejo de trabalhar e por conta da cultura que era daquele momento, não puderam. Algumas quiseram estudar e por ser mulher não puderam. Outras mulheres da minha família precisaram trabalhar para colocar comida dentro de casa e não puderam ver os filhos crescer. Esses dias eu venho falando com vocês nos stories, né, sobre a sua vida ter mais E. O que é esse ter mais E? É no sentido de não ser tanto ou. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Ou eu sou um trator, ou eu sinto Su. Não, é mais E. Você pode executar. Hoje no período da tarde, tava fazendo palestra, gravei stories, isso aqui, eu tava no meu momento de execução, porque a gente tem o masculino dentro de nós também. Só que eu posso sentir. E aí o que eu fiz? Eu tinha 1 horinha de pausa entre a palestra, algumas coisas da empresa que eu tava fazendo e vir fazer a live pra vocês. Eu falei assim, eu tô precisando tirar um cochilo. E eu me permiti descansar. No fim, dormi meia hora, já acordei renovada, mas foi o que eu precisava para desacelerar, para me conectar com o meu feminino. Então eu não preciso ser, que antes eu era trator. E faz, e acumula, eu preciso ser perfeito, preciso ser aquilo. Porque, e isso tem pesquisas que comprovam, né, e por conta da ancestralidade a gente já vai falar mais sobre isso, mas existem pesquisas que comprovam que o nível de autocobrança das mulheres é absurdamente maior do que os dos homens. Isso não quer dizer que os homens não se cobram, existem outras feridas do masculino, né? Os homens vieram de gerações que você não pode sentir, você não pode chorar, você não pode não sei o que, e vem aquele peso, aquela carga além do necessário. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre as nossas feridas. E aí, a gente vai aprendendo tanto a preciso fazer e se cobrar absurdamente para ser perfeito em todas as áreas da nossa vida e para não demonstrar a nossa vulnerabilidade, porque se viemos de gerações de mulheres que foram feridas e que muitas vezes também, né, eu vi algumas das caixinhas, já vou falar aqui com vocês, que vocês trouxeram de infelicidade no amor. Quando a gente fala infelicidade no amor ou algum tipo de escassez, pode ser em todas as áreas. E aí o que acontece com a gente de forma inconsciente? Quando a gente vem, e grande parte de nós viemos, e quando olha lá para trás, de gerações que passaram por tantas coisas, de mulheres que às vezes na segunda temporada da série Uma Nova Mulher tem uma constelação justamente que retrata sobre isso, das mulheres e principalmente das mais velhas, né, que ficavam ali em casa esperando, às vezes os maridos iam para a guerra, vinham, né, pro Brasil, por exemplo, para fugir de situações, para buscar uma vida melhor, deixavam as mulheres lá para qualquer coisa depois buscá-las. E elas que aprenderam? Olha como que funciona, gente, olha que doido. Nem tava para eu falar isso, mas eu senti no coração e é isso que é o mais importante.
Como que começa essa questão da gente se cobrar, de dar conta de tudo, de não se permitir ser vulnerável? Eu quero que você imagine que essa aqui, a gente não vai nem tão longe. É sua bisavó. Sua bisavó. Su, materna ou paterna? A bisavó que vier na sua mente. Su, não conheci ela. Na sua alma, no seu coração, você tem ela. E nas suas células também você tem heranças dela. A sua bisavó, pode ser que ela é uma imigrante, né? Uma pessoa que veio pra cá. Pode ser que ela tenha... Uma das minhas bisavós perdeu o marido muito cedo e precisou dar conta. Eu vou trazer o exemplo dela e você vai conectando com as suas. Ah, isso minha bisavó não é dessa época, ela viveu com o marido durante muito tempo. Ou ela viveu com o marido, mas ela apanhava dele. Mas ele traía ela. Mas ela passava um monte de necessidade, precisava se calar, porque ela não tinha como se sustentar. Então ela tinha que ficar dentro daquele relacionamento infeliz. Vamos mais pra trás, a tataravó. O marido foi pra guerra, foi... É que tem palavras que a gente não pode falar, que senão o Instagram acaba derrubando. Mas ela precisou dar conta sozinha por conta do que acontecia naquela época. Então, o que ela aprendeu? Eu preciso ser forte, eu não posso sentir porque eu preciso ser o homem e a mulher dessa casa, eu preciso dar conta. E aí, a sua bisavó não recebeu o colo, porque a sua tataravó estava tendo que administrar tudo. Qual que é a mensagem que passa daqui pra cá? Não sente, cuidado para não se machucar. Você precisa dar conta, precisa ser tudo perfeito, porque se alguma coisa der errado, você não tem com quem contar. Você precisa fazer 2 vezes melhor para provar que você é suficiente. Aí passa para sua avó, que não recebeu esse colo, para sua mãe, até chegar em você. E aí esse vazio, essa anestesia vai sendo passada de geração para geração. Esse feminino ferido, a gente tá atenta para ninguém machucar. E eu não tô falando que na nossa vida também não acontece coisas. Eu já, desde 2016 para 2017, já atendi pessoas do mundo todo. Tava até conversando com uma pessoa ontem em uma reunião, que eu atendi pessoas em países que eu nem imaginava que existia. Né? Brasileiros que foram buscar uma vida melhor, ou muitas vezes buscar o vazio fora e entendeu que não era ali que estava, né? Precisava olhar para dentro. E eu já vi muitas histórias e não sei se você sabe, eu procuro sempre compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo, a minha vulnerabilidade. Quando eu comecei a atender, né, eu conheci o mundo do desenvolvimento humano, falando sobre feridas do feminino, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento que era totalmente tóxico. Eu tava totalmente abalada, e quem já passou por esse tipo de relacionamento sabe que ou é o céu ou é o inferno, e aí você começa a se questionar sobre você, de nossa, alguma coisa errada comigo. E aí eu fui me cuidar, porque realmente eu não tava dando conta de lidar comigo, por mais que minha mãe sempre falava pra eu olhar pro meu emocional, porque eu fui uma mini adulta, minha mãe teve depressão, eu era uma criança, então eu já aprendi a ser uma mini guerreira ali. E aí eu fui me cuidar. Eu tava com o meu feminino, imagina, quando a gente atrai esse tipo de relação, o que eu tô buscando? Um embate. Eu fui para um extremo, porque na verdade antes disso, as relações que eu tinha de relacionamento amoroso eram pessoas que eu queria ser a mãe. Porque eu inverti durante muito tempo o papel com a minha mãe, eu queria ser mãe dela, eu me colocava no lugar dela, eu me colocava como maior, isso refletiu inclusive em problemas de coluna. E aí eu fui para um outro extremo de vamos bater de frente. Vamos bater de frente. E foi aí que eu fui me cuidar. Por conta disso. E a partir do momento que eu comecei a olhar para tudo isso e trabalhar comigo, isso refletiu na minha carreira. As pessoas que trabalhavam comigo comentavam. Teve uma amiga que uma vez falou assim na empresa, que eu ainda não tinha feito minha transição de carreira, né? Su, que remédio que você tá tomando que você tá diferente? E eu falei, nada, é porque eu tava olhando pra mim. Eu passei por um processo de 1 ano e pouco, de um grupo de autoconhecimento, mas na prática, não de autoconhecimento, eu sou assim, eu sou assado, não, eu vou olhar para minhas feridas, vou me escancarar e lidar com esse negócio. E aí eu fiquei encantada
E eu voltei para algo que eu sempre tive o desejo, que era trabalhar com pessoas. E às vezes dentro das empresas que eu trabalhava, as pessoas vinham para conversar, para desabafar. Então foi onde eu me encontrei. Só que quando eu comecei a atender, né, meus primeiros atendimentos como terapeuta, eu comecei a ver realidades que eu não tinha noção do que as pessoas passavam, né? Não vou falar a palavra, senão vai cair, mas que homens também passam, mas nós mulheres passamos muito mais, de violência, de qualquer tipo de violência, enfim. E no começo, trazendo minha vulnerabilidade aqui para vocês, foi muito difícil para mim. Nos 2 primeiros meses que eu comecei a atender, dependendo do caso, eu chegava em casa e isso foi um funcionamento que meu corpo teve, que toda vez que eu não estava bem, a minha forma de lidar com isso, inclusive quando eu saí desse relacionamento, era vomitando, eu punha pra fora, porque eu sempre tive a tendência de engolir tudo, e se você tem problema, tireoide, problema de garganta, ATM, geralmente está muito relacionado ao engolir tudo. E é tão lindo, teve um caso há pouco tempo de uma pessoa que veio para constelar a questão da tireoide, que ela viu que grande parte das mulheres da família tinha, ela já estava em um ponto que estava chegando a ser cirúrgico, e ela veio para olhar para isso a partir do momento que a gente olhou para essa ancestralidade, que olhou para esse feminino, para essas mulheres que não tiveram voz. Acho que menos de um mês depois ela foi fazer exame e tava assim uma melhora absurda, porque olhou para as questões emocionais. Então a forma que meu corpo entendeu para eu conseguir sobreviver era literalmente colocando para fora. Então no começo foi muito difícil. E eu sim já vi casos que acho que as pessoas não têm nem noção que acontece na vida, porque ninguém vai sair contando, você não sabe o que aconteceu na minha infância, você não sabe o que meu avô fez comigo, você não sabe o que não sei o que, nossa, hoje eu tô tão... Geralmente a gente não faz isso, a gente fala, opa, eu chutando o tripé aqui. A gente fala sobre o que dói um pouquinho, mas aquilo que revira até nosso estômago não. E comecei a ver histórias que vem muitas vezes repetindo de gerações, porque quando a gente olha lá para trás isso acontecia de monte, e que a gente tem carregado. E que aí sim é ainda mais importante olhar para tudo isso para que você possa se libertar, se liberar. Olhar para essa sensação que você sentiu na hora de olhar, que a sua criança olhava para sua mãe, e trabalhar ela. Porque senão, se a gente não olha para essas cicatrizes, para essas dores que estão aí, por mais que não sejam visíveis aos olhos, mas que são visíveis ao coração, é onde você trava, seja a sua carreira, o seu financeiro, aí comece um pouco e depois desanda. Por quê? Se as mulheres da minha família não puderam escolher se era pesado demais, pra mim não pode ser leve, porque senão eu vou sentir culpa, eu vou sentir que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, de uma forma inconsciente, se essas feridas ainda estão abertas, algo que deveria ser mais leve, você torna um peso absurdo. E feridas que você fala, nossa, eu não sei por que tá acontecendo isso, porque você pode estar carregando de outras gerações. Eu, por exemplo, teve um caso que eu identifiquei e trabalhei isso, inclusive dentro da constelação. Teve uma pessoa, uma vez que eu me relacionei, ele estava trabalhando, eu já estava em casa, e aí eu falei, nossa, vou assar uma pizza e tal. E aí ele chegou, veio pra minha casa. A hora que ele chegou, eu me senti tão mal, é como se eu me sentisse tão diminuída, humilhada por ter feito aquilo. Irracionalmente, isso foi alguns anos atrás, irracionalmente eu entendia que tá tudo bem, tô fazendo uma pizza, algo que é gostoso, mas aquilo me doeu. E a hora que eu fui olhar para isso dentro da constelação, o que aconteceu? As mulheres, algumas mulheres da minha família, elas foram treinadas, né? E a gente vê muito isso em novelas, em filmes, mas é a história da nossa família, a história que está registrada aqui. Você precisa cozinhar perfeitamente, você precisa se comportar desse jeito, você precisa fazer desse outro jeito, você precisa fazer desse outro jeito. E a hora que eu fiz aquele movimento, é como se eu tivesse que me calar e repetir os mesmos padrões. E aí eu trabalhei isso para que eu pudesse entender que hoje eu posso escolher cozinhar para alguém e para mim, ou não. Eu posso almoçar fora, eu posso pedir algo, eu posso trabalhar com o que eu gosto, não precisa mais ser pesado, não precisa ser um trabalho de, meu Deus do céu. Até porque eu sei que tem muitos terapeutas, muitas empreendedoras que me seguem aqui
e que às vezes me perguntam com relação a vender, como que eu faço para vender mais, para não sei o quê. Enquanto você não olha para o que é importante para você e não olha o seu trabalho como servir, e você fica assim, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, é onde as coisas não vão. E isso também tá muito relacionado ao feminino, porque se você tá no trator, se você tá só no masculino, se você não se permite ser vulnerável, se alguém vai fazer alguma coisa legal pra você e você acha aquilo uma ofensa, eu dou conta. Eu lembro, contando todos os casos aqui, quem quiser compartilhar, compartilha também. Eu lembro uma vez eu tava com umas caixas carregando, descendo aqui no condomínio, e um vizinho falou, quer que eu te ajude? Aquilo pra mim foi uma ofensa de, ele tá achando que só porque eu sou mulher não tenho força? E a hora que você vai trabalhando tudo isso, você entende que você pode baixar a guarda, porque isso custa demais pra nós. E são feridas que a gente vem carregando e se cobrando. Só que por fora, essas feridas, as pessoas olham, olha como ela é forte, olha como ela dá conta, como ela faz e acontece. E por dentro vem uma insegurança. Vem a menina que ainda quer se sentir vista pela mãe. Ou que ainda quer ser mãe da mãe, que ainda tenta salvar a mãe a qualquer custo. Vem a menina que quer mostrar pro pai como é ser forte, porque olha pro pai como fraco, como ausente, como ruim. Ou vem a menina que é a filhinha do papai, que quer continuar a ser a princesa do pai e que nada na vida é tão bom quanto o pai. Em todas essas posições, você continua na menina e não na mulher. Em todas essas posições é onde você vai se cobrar, ter medo de desagradar, se culpar excessivamente. É onde, de alguma forma, a hora que você está prestes a conquistar algo, um imprevisto acontece. A hora que uma área vai, a outra acaba não fluindo. Porque você continua repetindo esses padrões. Eu vou pegar aqui, inclusive, algumas coisas que vocês enviaram na caixinha, ó. Que eu perguntei, né, na caixinha na semana passada pra gente poder falar na live de hoje, que o que você ouviu com relação a ser mulher ou quais as histórias. E eu quero que você reflita agora sobre isso. Quais as histórias das mulheres da sua família? Ó, infelicidade no amor, ter sido calada por não ter poder financeiro e depender. Então, eu sou menos. As mulheres se sentiam inferiorizadas, caladas. E aí, enquanto você não trabalha isso, mesmo que racionalmente você acha que está olhando para a sua vida, para o que você deseja, pensa que os seus sonhos têm uma vaga, como se fosse uma vaga de carro. Enquanto você não trabalha essas dores aqui, da sua mãe, do olhar para sua mãe, do olhar para sua ancestralidade, essa vaga está ocupada. E aí as coisas não vão, porque você continua, mesmo que inconscientemente, revivendo essa dor. Ó, traição, ouvir que porque eu era mulher não podia fazer. E existe um outro ponto que eu já vi muito dentro dos atendimentos de mulheres que quando a mãe engravidou, na verdade, os pais ou o pai ou a mãe desejava que fosse um menino. Quem é descendente de italiano tem muito isso, principalmente quando é o primeiro filho, que vai ser o primogênito, que precisa ser homem. Isso tinha essa cultura antigamente. E aí nasce uma menina. E aí essa menina já nasce com peso que ela nasceu do sexo errado. Ou porque o pai queria, teve um caso de um atendimento de uma pessoa que era o trator, não parava um minuto. Aí o que aconteceu? Por ela ser um trator, ter esse masculino, ela se casou com um homem que estava totalmente no feminino, ela comandava tudo. Isso estava afetando no trabalho, porque ela aprendeu a fazer tudo com muito esforço. Ela estava muito conectada com esse pai. Na relação, porque ela estava fazendo papel de homem da família, o que aconteceu na hora que a gente foi olhar? O pai queria um menino. E por amor a esse pai, ela sempre foi o menininho dele. Ia fazer os concertos da casa com ele, ia fazer tudo ali com ele. E de uma forma inconsciente, essa criança dela falava, pai, eu continuo sendo seu menino. E não se permitia se conectar com o feminino. Não se permitia descansar. Não se permitia sentir. Ela continuava nesse lugar, olhando para o pai. Tentando ser vista pelo pai. Só que ela tentava ser vista como um menino que o pai queria, e não como a menina que ela nasceu.
E aí a gente precisou fazer esses movimentos. Percebe que às vezes coisas que a gente acha isso não faz nada para a nossa criança, ou dentro dos registros, né, principalmente se são padrões transgeracionais, isso tem uma potência absurda. Quando você tá emaranhada, olhando para trás para te travar, quando você olha para tudo isso e toma força e transforma a dor em talento para te impulsionar. Falei inclusive sobre isso nos stories de hoje. A Fê, nossa, sou eu. A questão dos pais quererem menino, Fê. Que mais que tem aqui, ó? Tenho que provar que sou boa porque sou mulher. Aí eu tava contando sobre isso e acabei não finalizando. E aí, o que aconteceu? Por eu vir de uma família de mulheres guerreiras, né? Além dessa questão do relacionamento, a gente acaba atraindo, fazendo escolhas inconscientes para continuar vivendo no mesmo padrão familiar. No mesmo padrão que nós aprendemos de forma inconsciente, porque 95% das nossas ações, decisões e escolhas do nosso dia são inconscientes. Enquanto você não lida com isso, é o que vai comandar a sua vida. As dores. Então, eu geralmente ia para empresas que eram muito masculinas, que 90% do quadro de funcionários eram homens, ou que dentro da área que eu trabalhava eu era a única mulher. E aí, muitas vezes eu ouvia, você consegue só porque você é mulher. E como eu já vinha de feridas, claro que eu ia atrair ambientes que reforçavam essa minha ferida. E que aí, eu dou conta, eu faço acontecer, eu vou provar que eu sou boa o suficiente. Eu me permitia ser vulnerável? Não. As pessoas olhavam de fora, tava até falando com a Gra, não sei se a Gra tá aqui ainda, esses tempos com relação à comunicação. As pessoas me olhavam de fora, nossa, a Suzana dá conta, a Suzana faz acontecer, e realmente fazia acontecer, só que isso me custava, chegou a custar minha saúde. Porém, quando era na minha vida pessoal, eu tinha dificuldade de me comunicar, principalmente em relacionamento amoroso, porque como eu não me permitia ser vulnerável, eu queria ao mesmo tempo agradar, a hora que eu precisava ter uma conversa de, ó, isso eu não gosto, isso me machucou, isso não sei o que, eu travava, juro, parecia que tinha um negócio aqui que eu não conseguia falar. Aí a hora que não dava mais eu falava, ó, eu cansei, não dá, pronto, acabou. Porque eu não conseguia verbalizar. Nas outras áreas também, tinha dificuldade de me posicionar, de dizer não, porque eu ainda tava na menina ferida. Na menina, no meu caso, que queria agradar minha mãe, que queria ser mãe da minha mãe. Ó, isso, meu pai queria um menino e houve uma confusão na maternidade. E ele achou que era um menino mesmo e fez a maior festa, mas era eu. Nossa, ainda teve mais esse agravante, Fê. É importante trabalhar e olhar pra isso, tá? Depois, se você quiser mais informações, a gente finalizando aqui, você me manda mensagem no direct, porque acontece demais. E mesmo que não seja a intenção dos pais de, ai, que errado, eu não queria você, a forma que a criança entende é, eu preciso... A criança, ela não sabe não amar os pais. Ela deixa de se amar para continuar amando os pais e para de alguma forma tentar ser amada pelos pais. Por isso que se a gente não trabalha essas feridas, lembra que eu tô trazendo? São as feridas da nossa criança. A gente não fez a transição de menina para mulher. Então eu deixo de me amar e eu dou um jeito de sabotar minha vida. Se eu me sentir que eu não fui vista, teve uma pessoa que eu atendi que não se sentiu vista pela mãe, pelo pai, não recebeu carinho de nenhum dos dois, trabalhavam demais e tal. O que aconteceu na vida adulta? Trabalhava absurdamente, tinha vários empregos, o financeiro não ia, começou dívida. Quem ajudou? Os pais. De uma forma inconsciente, ela deu um jeito de sabotar a vida para a criança ser vista, para a criança receber cuidado. E se a gente não olha para essa criança ferida, esse olhar infantil, esse amor cego, que é o que a gente chama dentro da sistêmica, que é o amor que faz, que é como você falasse, como se você falasse assim para seus pais, para seus ancestrais, eu sofro por vocês, eu sofro assim como vocês. Eu deixo de olhar para os meus sonhos para olhar para o que agrada a vocês. Aí é onde você sabota a sua vida. É onde a gente acaba atraindo situações que racionalmente a gente não gosta, mas que de alguma forma a gente é visto. Ou de alguma forma, se eu tento ser totalmente diferente, se eu tento excluir os meus pais, a hora que você vê, você tá exatamente igual. Teve uma pessoa em uma live que falou, Su, acabei de separar, acabei de divorciar, e eu tô vendo que eu tô igualzinha à minha mãe, e eu queria ser diferente dela. Percebe que o querer ser diferente não é cuidar internamente? Ó, tenho que dar conta mais das dores, né, de ser mulher. Aí deu vontade de espirrar. Traição, já falei. Os abusos, né, que eu tinha falado.
Minha mãe, avós sempre se calaram e hoje não consigo falar o que me magoa, quero que aconteça comigo. Mulheres sozinhas, exaustas e doentes. A gente vai falar sobre essa questão de doenças daqui a pouquinho. Tenho que dar conta. Pronto. Basicamente foi isso. Que eu fui separando os que eram iguais, eu agreguei. O que acontece? Nos stories, depois que finalizar a live, deem uma olhadinha nos stories também, tá? Nos stories eu falei um pouquinho sobre essa questão de dores. Geralmente, existem casos em que eu tenho enxaqueca direto perto do período menstrual. Existem questões com relação ao feminino. É o seu corpo. Dor de cabeça geralmente é quando a razão e a emoção estão ali batendo cabeça. A razão quer ir para um lado, a emoção quer ir para o outro. E quando a gente tá um pouco antes de menstruar, o que é a menstruação? A gente ovulou, o nosso corpo tá pronto para gerar uma vida, não aconteceu nada, a gente vai menstruar. Então é a hora que a gente é mais mulher ainda, que o nosso feminino tá aflorado. Se dentro do que você aprendeu, e muitas vezes dentro do que você aprendeu, pode ser inclusive assim, ó, no engravida que eu te ponho pra fora de casa, você já vai falando assim, você acabou de menstruar, ouviu, não vai engravidar. Putz, esse negócio é ruim, eu preciso ter cuidado, o que tá acontecendo? E aí, de acordo com o que você foi vivendo, sentindo, ouvindo, ou de acordo com padrões que aconteceram na sua família, se o seu corpo entendeu que ser mulher é ruim, ou que os homens são ruins, que também já vai gerando um conflito sobre você ser mulher, é onde vem essas enxaquecas, é onde vem problemas, por exemplo, de endometriose, infecções de urina recorrentes e todas aquelas questões relacionadas aos nossos órgãos femininos, ao nosso feminino. Inclusive, já teve casos que vieram para constelar de questões com relação à dificuldade de engravidar. Porque vou trazer um caso específico, dentro da família de uma das pessoas, hoje ela tá com filho, tudo certinho, mas dentro da família dela, ela olhava para a mãe como fraca. Ai, minha mãe é fraca, deixou de trabalhar para cuidar da gente, submissa, não podia separar do meu pai que traía ela, porque ela não tinha dinheiro. A minha avó, pelo contrário, trabalhou demais, não deu carinho para minha mãe, e dentro dela havia essa dualidade de eu não posso ter filhos porque eu não vou trabalhar, por mais que racionalmente ela desejava. E aí a gente foi olhando para esse feminino para que o corpo dela entendesse que estava tudo bem. Então a gente vai carregando essas cicatrizes, que em muitos casos pode ser na carreira, no financeiro, nas relações, às vezes até na forma de você olhar para outra mulher. Um tempo atrás eu fiz um post sobre isso. Se você olha para uma mulher e se compara ou te incomoda o fato dela estar arrumada, eu postei justamente sobre isso, foi quando eu estava no Rio, que eu fui fazer uma palestra, eu tava com um macacão vermelho e com blazer branco. Mas a hora que eu fui almoçar no shopping, eu tava sem o blazer branco, tava toda de vermelho. E aí onde você vê quem tem questão com a mãe, né? Que começa a olhar, eu já tô de vermelho de novo. Começa a olhar ser de vermelho já de cima embaixo. Por quê? A pessoa tem questões com a mãe. Se eu tenho questões para trabalhar com a minha mãe, isso vai refletir na minha forma de me relacionar com outras mulheres. Seja me comparando, seja me incomodando por outra mulher se arrumar e falar, ai, que bobagem, que fútil, que não sei o que, você acha que era pra usar vermelho e tal. Ou seja, querendo agradar demais as outras mulheres, querendo buscar a aprovação das outras mulheres, quando na verdade eu quero buscar essa aprovação da minha mãe. Então tudo isso são informações do quanto é importante a gente olhar tô vendo aqui tudo que eu anotei para falar. O quanto é importante a gente olhar para o nosso feminino. Muitas vezes vem o medo de confiar. Você tem que trabalhar em dobro porque você é mulher, então você já associa que o trabalho é pesado. Precisa ser pesado, precisa ser sofrido, porque para as mulheres da minha família sempre foi muito sofrido. Lá atrás, gente, para vocês terem uma ideia, se você já não viu sobre, mulher que se posicionava muito, que falava o que queria, que buscava o que queria, ou muitas vezes, inclusive com relação à sexualidade, era tida como louca. Às vezes tomava medicação, era colocada camisa de força, era isolada, as índias eram amarradas para acalmarem, para amansarem, percebe? Por isso que é tão importante você conhecer a sua história, conhecer a sua descendência, para identificar que coisas que aconteceram, porque muitas vezes
você está vivendo hoje situações repetindo padrões de dor. Não somente das histórias, porque eu tenho certeza, nós mulheres carregamos muitas feridas. Eu sempre falo que eu não conheço uma mulher que seja fraca. Só que muitas vezes eu vejo e atendo tantas mulheres que foram tão feridas, decepcionadas, às vezes desde criança, porque nasceu um menino e queria um menino, porque nasceu e aí os pais se separaram, ou porque os pais só casaram porque nasceu, ou porque estava ali no meio da relação dos pais, porque o pai separou da mãe e aí a menina assumiu o lugar do pai e ficou com responsabilidade que não era dela. E aí a gente cresce na adolescência, vai se apaixonando e vai se ferindo e vai acontecendo um monte de coisa. Aí você coloca uma roupa, vem um ser humaninho e fala umas bobagens pra você. E a gente vai se fechando, se fechando, se fechando e se cobrando e duvidando da gente mesmo. Só que isso não é quem você é. Isso são coisas que aconteceram com você. E que é importante você se libertar a partir de agora. Você já parou para pensar sobre o que você acha incrível em você ser mulher? A hora que você olha para as mulheres que você admira, pode ser no seu dia a dia, pode ser mulheres que você vê na TV, na internet, mulheres famosas, enfim. O que você admira? Grande parte de nós admira geralmente as características do masculino. A execução, a força, o foco, a consistência. A gente não olha e fala, nossa, olha como essa mulher, a intuição dela, o sentir dela, como ela consegue se conectar com as pessoas. Olha como ela torna as coisas tão mais bonitas. A gente não aprendeu que isso tem valor. Tem uma frase do Bert Hellinger, não vou saber se é exatamente dessa forma, mas o contexto é nesse sentido, que diz assim: um homem constrói uma casa, mas só uma mulher consegue transformá-la em um lar. Esse é o poder do feminino, do acolhimento, da conexão, da comunicação. Por mais que lá atrás, muitas das nossas avós, bisavós, tataravós, até mães, foram caladas, a comunicação, a conexão é do feminino. Só que a gente não pode ir para extremos, né? Aí vou nos extremos do feminino, aí eu me afogo no sentir, nas emoções e no executo. Não, nós temos o masculino também para focar. Só que enquanto você não olha para o feminino e para a relação com a sua mãe, você não consegue olhar para o masculino, para o pai, para a consistência. Você precisa trabalhar primeiro com a primeira relação com quem você modelou ser mulher. Independente de como é sua relação com a sua mãe, uma criança não sabe não amar os pais. E essas feridas, a gente pode escolher em continuar carregando, repetindo e diminuindo tudo que custou, porque se eu tô vivendo de novo, o que valeu o que aconteceu lá atrás? Ou trabalhar e honrar tudo o que aconteceu e falar, caramba, pra mim pode ser diferente. Minha bisa, que inclusive eu tenho o nome dela, não pôde estudar e hoje eu posso. Hoje eu tenho diversas formações, que eu poderia passar tempão contando aqui pra vocês. Mas graças a ela hoje eu posso. Minha avó paterna não pôde trabalhar, apesar que depois ela deu o jeitinho dela de vender as coisas dela. Hoje eu posso. Muitas mulheres da minha família não puderam ter voz. Hoje eu posso, e mais do que isso, dentro da nossa mentoria em Grupo Leveza, eu ajudo mais mulheres a terem voz. E não ter voz no sentido de bater de frente, pelo contrário, no sentido de incluir masculino e feminino e se posicionar na sua essência, não debatendo, não peitando, não, nada disso. Se posicionar confiante de quem você é, do seu valor, do valor da sua história, porque inclusive cada dor que a gente passa se transforma em talento. Falei sobre isso também nos stories. Uma das dores, exemplificando aqui pra vocês, a gente já vai fazer um movimento de soltar e já vai encerrando, que eu tô empolgada aqui. Me fala se tá fazendo sentido pra vocês, por favor. Hoje eu postei nos stories sobre isso. Eu fui uma criança, por eu amadurecer muito cedo, que eu aprendi a engolir o choro. Eu aprendi que não era para eu dar trabalho. Eu não queria, na verdade, incomodar. E existem outras questões que eu fui descobrir depois
dentro da constelação, que a gestação que minha mãe teve de mim era uma gestação gemelar, mas esse é assunto para uma outra live. Então, fui aprendendo a engolir o choro, eu não queria incomodar, eu não queria dar trabalho. Eu sentia que eu não podia contar com ninguém, porque se minha mãe não estava bem, eu precisava ser forte. Meu pai estava ocupado trabalhando. E isso, na fase adulta, ficou pior ainda. Teve uma época que eu não conseguia chorar, que foi onde eu falei nos stories, né? Me dava dor de cabeça. Tinha direto na infância, mais pra adolescência, na verdade, dor de garganta, porque eu fui me calando. E aí, isso não era saudável. Isso refletia em todas as áreas. Por quê? Se eu não queria desagradar, se eu não queria chorar, se eu queria ser forte, principalmente quando eu fui ter o meu negócio, o que acontecia? Eu não conseguia me posicionar. Eu vou falar sobre o meu trabalho, se eu incomodar outra pessoa, se eu não consigo olhar para minha mãe como maior que eu, como minha mãe, como que eu vou conseguir olhar para o dinheiro? Se a forma de olhar para a mãe está conectada com a forma de... Se a forma de olhar para o dinheiro está conectada à forma de olhar para a mãe, como a forma de olhar para a carreira e para o mundo está conectada com a forma de olhar para o pai, a forma de olhar para a mãe também está conectada com a forma que a gente vai olhar para as nossas relações. E aí, como que eu transformei isso? Passei por todo um processo que foi justamente o que me ajudou a criar o método da mentoria leveza, tanto individual quanto em grupo. E aí, como que isso se tornou um talento, Su? Engolir o choro vai se tornar um talento? Não necessariamente o engolir o choro. Eu aprender a lidar com situações calada, engolindo. Hoje, não engulo meu choro por nada. Hoje, eu tenho meu sentir muito forte, muito forte. Isso ajuda demais pro meu trabalho, de eu conseguir sentir. Teve uma coisa que eu anotei, que eu vou falar pra gente finalizar, que a hora que eu venho fazer a live, que eu tô anotando pontos importantes pra falar, eu vou me conectando com as pessoas que vão estar aqui ou com as pessoas que vão ver depois gravado, se eu deixar disponível, porque algumas eu deixo só pro pessoal da mentoria. E vão vindo insights, é o que o meu sentir traz, eu vou me conectando com o campo de vocês. E desde criança eu tenho isso muito forte. Só que quando eu fui aprendendo a engolir, o meu sentir também eu dei uma desconectada também. Então, se eu tô feliz, eu posso me emocionar. Eu não tô bem, eu vou chorar, eu vou verbalizar, eu vou sentir aquilo. E tudo que eu precisei segurar na minha infância me tornou blindada, me tornou resiliente para as situações. Então hoje eu sinto, me permito ser vulnerável, eu falo quando as coisas me deixam triste, eu deixo as pessoas ou a pessoa que está envolvida dentro daquilo saber que eu não tô bem, que algo me incomodou. Se eu tô feliz, eu vou abraçar, eu aprendi a ser eu. Porque muitas vezes eu não falava sobre algumas coisas, por exemplo, sobre acreditar em Deus. Eu não falava porque aí o que as pessoas vão pensar e se elas se sentirem incomodadas? Entende essa necessidade? E a hora que eu fui trabalhando todas as questões internas, isso se tornou força porque agora eu entendo que eu posso sentir. Só que eu lidei com tantas coisas que hoje para me derrubar, não é que eu não sinta, não é que algumas situações não doam e doem em mim. Eu sou um ser humano, eu fico triste, eu choro, dói. Só que dói, eu sinto, mas eu tenho um impulso para já ir pro próximo passo. Que tem uma amiga minha que até brinca. Teve um dia que eu tava conversando com ela de manhãzinha, eu falei, ai, não tô bem, hoje acordei tal. Chegou na hora do almoço, fulano e tal. Ela, o que aconteceu? Que ela fala que eu sou todas as estações no mesmo dia, porque quando eu era criança, eu aprendi que eu não tinha opção, não podia dar errado. Então hoje, a hora que vem, né, que bate nas minhas cicatrizes, que vem essas feridas, eu me permito sentir, mas eu transformei a dor daquela criança que engoliu o choro, que aprendeu a ser forte, em talento. E o meu papel é ajudar para que mais pessoas possam transformar suas dores em talentos. E eu atendo um monte de gente que aprendeu a engolir o choro. Eu atendo um monte de gente que aprendeu a ser forte, que aprendeu a ser guerreira, que às vezes até adoece por conta disso, que trava a carreira, que trava para se comunicar, porque o feminino tá ali travado e como que vai comunicar? O que eu quero te dizer com tudo isso, eu tirei até... eu vou falar sobre o que eu senti antes de entrar na live. Tirei até uma cartinha antes da gente iniciar a live, uma cartinha sistêmica que fala assim: é o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Só que a gente tem a opção, você tem a opção a partir de agora como adulta
de continuar muitas vezes nesse amor cego, repetindo essas feridas, repetindo esses padrões, querendo agradar mesmo que seja inconsciente, muitas vezes como aconteceu comigo, até adoecendo o próprio corpo, ou ir pro amor que vê, o amor que vê e se conecta com a vida, o amor que honra a vida que recebeu. A gente vai fazer um movimento aqui para soltar, porque eu sei que tudo isso vai trazendo peso, e para vocês terem uma ideia, eu tava travando até para eu conseguir conectar na live de tanta trava que muitas vezes existe com relação a esse feminino, a olhar para isso, a falar para isso, que aí vai sabotando, eu não tenho tempo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim, a gente vai fazer um movimento, mas a hora que eu tava fazendo as anotações, né, do que a gente ia olhar na live de hoje, né, nesse papo de feridas do feminino, me veio, e eu marquei até de vermelho, eu comecei a escrever feridas do feminino e veio a palavra vergonha. Veio muito forte a palavra vergonha. E o que acontece? Muitas vezes existem muitas mulheres que passam por situações de abuso e que se sentem culpadas, se sentem envergonhadas. Existem muitas mulheres em que os pais esperavam que fossem meninos e nasceram meninas e sentem vergonha porque não era para ter sido assim. Existem mulheres que às vezes têm desejo de se arrumar e que sentem vergonha do próprio corpo. Existem mulheres que querem empreender e que marcam uma reunião para falar sobre o seu negócio e tem vergonha de falar que vai fazer network, fala, eu vou bater um papo, tomar um café com as amigas. Existem mulheres que têm vergonha de se posicionar. Existem mulheres que têm vergonha de ser vulnerável, de demonstrar seus sentimentos, de se comunicar. E quando eu falo se comunicar, não é bater papo, coisa boba, que isso a gente faz. Mas que tem vergonha de falar sobre as suas próprias vulnerabilidades. Que tem vergonha de amar. Porque a mãe, as avós, as bisavós não puderam casar com quem amaram. Não puderam se sentir amadas. Tem vergonha de prosperar, porque as mulheres não precisavam se calar, porque não tinham dinheiro, porque não podiam trabalhar, porque não podiam estudar. Tem vergonha de ser feliz. Veio muito, muito forte a palavra vergonha. E eu quero que você sinta aí no seu coração vergonha do que você tem. O que a vergonha tem te impedido de fazer? Se você realmente conquistar tudo que racionalmente você diz que deseja, tudo que você verbaliza, tudo que você coloca no seu caderno dos sonhos, de quem você vai sentir vergonha? Por estar sendo feliz, por estar sendo leve. Essa pode ser a grande chave para você começar a se libertar. Do que ou de quem você tem vergonha, se as coisas derem muito certo para você. Eu tenho certeza que seu coração vai trazer a resposta, porque essa palavra veio muito forte antes de eu começar a live. E era algo que não estava nas caixinhas, era algo que eu não tinha pensado, mas veio muito forte, meu rosto chegou até a ficar vermelho. Olha para essa vergonha que você sente, ou olha para a história das mulheres da sua família e veja quem que era tida como a vergonha da família, a ovelha negra. Quem, em tempos atrás, onde não podia fazer isso, envergonhou a família. Ou quem foi fruto de uma relação que era um escândalo. Você pode estar conectada com essa pessoa e com essa dor sem se dar conta. E a gente olha para isso dentro da constelação, a gente trabalha todas essas questões do feminino dentro da nossa mentoria em grupo, a gente está encerrando esse grupo agora da leveza, em breve a gente vai abrir um novo grupo, então continua acompanhando, se você quiser, assim que a gente abrir as inscrições para o novo grupo, receber as informações, depois você me manda também para a gente poder trabalhar tudo isso. Mas anote no seu coração, para você começar a perceber vergonha de quem você tem carregado ou vergonha de quem você irá sentir se as coisas derem certo, se não for mais tão pesado para você,
Se você se permitir entender que você é menina e a partir disso fazer a transição de menina para mulher. Se você se permitir ser vulnerável, se você se permitir sentir. Se você sim incluir o masculino na sua vida e se permitir realizar, ter consistência, mas sem sangrar, sem ser tão pesado, sem precisar ser um trator, sem muitas vezes seu corpo precisar gritar, seja a coluna, seja o maxilar, seja a tireoide, seja cólica, seja endometriose, seja enxaqueca. Não precisa mais ser tão pesado. Já tiveram muitas mulheres na sua família que sofreram demais. E eu tenho certeza também que você passou por histórias que doeram em você. Então agora, pra gente finalizar, a gente vai fazer um movimento bem rapidinho, tá? Como eu falei, depois quem quiser mais informações, manda pra mim por WhatsApp. Quem for aqui de Americana e região, sábado agora, dia 20, um dia antes do meu aniversário, vai ser um dia muito especial. A gente vai ter uma vivência em grupo aqui em Americana, de constelação familiar, das 2 às 6 da tarde, em que a gente faz esses movimentos, né? Quem vai para constelar leva o seu tema, a questão que quer trabalhar, e aí a gente faz movimentos e todo mundo que tá ali tem aprendizados, tem transformações, é um processo libertador. Então, se você quiser garantir sua vaga, mais informações também manda direct ou na minha bio, tem um link que é o link do nosso WhatsApp, do nosso contato. Pode enviar lá, que aí amanhã a gente responde todo mundo certinho, tá? O que a gente vai combinar agora? Que eu sei que a mulherada que tá aqui são tudo guerreirona como eu fui, se cobre, quer fazer tudo certinho e tal. Mas agora é o momento de relaxar. Então, se você tá com o celular na mão até agora, primeiro, por que tá fazendo esforço? Por que não apoiou em algum lugar e tá ali no sofrimento com o braço duro, segurando? Ai, ai, ai. Já é um primeiro olhar, tá? Mas apoie o celular em algum lugar. André falou, oi André, não tinha te visto aqui, grupo incrível. André, você não sabe, veio... Olha, nada é por acaso. Não lembro se foi ontem ou hoje, nas minhas lembranças, que faz 1 ano que você esteve aqui com a gente, que vocês vieram pra cá. Hora que eu vi, eu falei, nossa, eu preciso mandar mensagem pra ela e você tá aqui, nada é por acaso, né? Que coisa linda. Então, apoie o celular em algum lugar, porque vai ser um momento de relaxar. Eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos e você não vai precisar me ver, só me ouvir, tá? E esteja em um ambiente em que também você não fique preocupada, né? Às vezes o marido, o filho, mãe, enfim, tá do lado, fica, ai, o que vão pensar, não posso relaxar, então vai em algum lugar. Vai nem que for no banheiro. É um momento seu. Foi maravilhoso, foi incrível mesmo. Você é sempre bem-vinda, sempre que puder pode vir aqui com a gente. Já se acomodou? Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, que já são 10 e tantas da noite, é o momento da gente desacelerar também para vocês terem uma noite incrível. Fecha seus olhos e você vai inspirar pelo nariz. Soltar a respiração pela boca. Vai respirando bem tranquilamente. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Vai desacelerando. Vai sentindo o seu corpo, a sua respiração. Pega as suas 2 mãos e coloca no seu peito, coloca no seu coração, para que você possa sentir as batidas do seu coração. E respira bem tranquilamente. Imagina que com as mãos no seu coração, aos poucos você vai conectando o feminino e o masculino, a razão e a emoção, a mente e o coração, que eles vão se conectando novamente. E vai ficando mais leve, seus ombros vão relaxando, sua garganta vai soltando. Respira. Se vierem pensamentos, se vier alguma coceira no corpo para te distrair, acolhe e deixa ir. É uma forma
de uma parte do seu corpo que tem medo de lidar com algumas coisas, te proteger, e tá tudo bem. Respira. E ainda de olhos fechados, essas mãos que estão no seu coração, você vai colocar as duas agora no seu útero. Aí no seu ventre, na sua barriga. Nesse lugar que tem o poder de gestar vidas. Nesse lugar que é a sua maior conexão com o seu feminino. E ainda de olhos fechados e com as duas mãos no seu útero. Isso, mas eu tive problema, eu precisei remover o útero, tá tudo bem. Dá um lugar para ele no seu coração e fique com as mãos. E imagina que você começa a sentir aí onde estão suas mãos um quentinho da vida, um quentinho do feminino saudável que vai passando por todo o seu corpo. E imagina que atrás de você está a mulher que te gestou por meses, que te nutriu, a sua mãe. Atrás dela suas avós, bisavós, tataravós, até 7ª geração de mulheres da sua família, mesmo que você não tenha conhecido. E vai recebendo o amor, a força, o acolhimento de cada uma delas. Vai olhando para elas e vendo onde o feminino saudável parou, onde o colo deixou de existir, onde as mulheres precisaram anestesiar suas emoções. E mesmo que não fique claro racionalmente para você, vai olhando para todas elas e dizendo assim: eu vejo cada uma de vocês. Eu vejo a força que vocês tiveram. Eu sinto a vergonha que vocês sentiram. Eu vejo quanto custou para vocês. Mas mais do que isso, eu vejo o amor. E graças a vocês, a partir de agora para mim pode ser mais leve. As crianças podem receber colo. Eu posso olhar com bons olhos para o feminino e para o masculino. Para mim pode ser leve. O feminino pode voltar a fluir. Eu recebo todo o feminino saudável. E em honra a vocês, eu vou sorrir, eu vou dançar, eu vou ser feliz, eu vou ter voz, eu vou sentir prazer, eu vou acolher, eu vou prosperar, eu vou me realizar, eu vou viver, eu recebo a vida. Vai percebendo como fica seu corpo. Imagina que esse fluir da vida vai passando por todo ele, te trazendo ao mesmo tempo potência, força, vontade de viver e ao mesmo tempo um relaxamento tão gostoso para que você possa dormir essa noite com o coração mais em paz, sem sentir culpa ou vergonha de ser feliz, sem sentir culpa ou vergonha de ser você. Isso, respira fundo. Aos pouquinhos vai voltando sua atenção no aqui e agora. Vai respirando. E no seu tempo, e bem devagarzinho, vai abrindo seus olhos. E voltando aqui comigo. E quem quiser sentir no coração, pode compartilhar aqui nos comentários como foi.
Se foi uma experiência gostosa e não quiser comentar, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. E eu sei que esse momento pode estar sendo um momento raro de você parar e se olhar com carinho. Não um olhar de cobrança, de eu estudei isso, eu fiz aquilo, eu tenho aquilo, e com um olhar de acolhimento. Quando a gente olha para a natureza, por exemplo, uma leoa, quando ela se fere, o que ela vai fazer? Lamber as feridas. E é isso que a gente precisa aprender a fazer com a gente. Não literalmente, mas é isso que a gente precisa aprender a fazer. Se possível, assim que começar o dia, olhar, se acolher, aconteceu alguma coisa, lambe suas feridas, acolhe. Teve uma pessoa que eu atendi, Andréa, sem palavras, só gratidão, que gostoso. Teve uma pessoa que eu atendi uma vez, que ela falou que quando ela ficava triste, ela cronometrava o tempo que ela podia ficar triste, que eram 10 minutos. 10 minutos. Percebe o quanto isso custa? Então pare, perceba, acolha. Esse é um primeiro passo. A Fê, adorei. É um primeiro passo para você começar a trabalhar e olhar para si. A gente faz movimentos ainda mais profundos dentro do atendimento de constelação. E dentro da mentoria a gente tem todo um processo de acompanhamento, de direcionamento, porque tem coisas aqui que eu não consigo ver vocês e que não dá pra gente trabalhar. E até por equilíbrio de troca. E dentro do grupo a gente trabalha isso olhando realmente na raiz. Mexendo ali no que tá escondido, para que você pare de esconder, porque são coisas que estão acumulando. Sabe igual, essa roupa eu não uso, e vai acumulando, vai acumulando. Não precisa mais. É importante se libertar. A melhor forma de honrar a vida que você recebeu é cuidando muito bem de você. A melhor forma de prosperar, a melhor forma de se posicionar, de se relacionar, de se comunicar. Para quem tem filhos, um filho não espera uma mãe perfeita, ele quer uma mãe feliz, porque você estando bem vai ser incrível para ele. Para quem tem filhos pequenos, ai, meu filho tá com um comportamento assim, nossa, sempre pega a mesma questão de saúde. Olha pra você. Olha pra você. Não é egoísmo. As pessoas que estão à sua volta, inclusive, vão agradecer. Lembra que eu falei da pessoa que trabalhava comigo? Perguntou se ela tá tomando remédio? Com certeza ela tá me agradecendo. Você merece ser muito feliz por você e por todas que vieram antes de você. E mais do que isso, por todas que virão depois de você. Um abraço a cada uma de vocês. Eu vou postar essa live. Conta ali nos comentários como foi. Eu tô pensando em, não sei se toda semana, a cada 15 dias ou uma vez por mês, fazer esse papo de mulher para que a gente possa falar sobre isso. E aí eu vou trazendo temas variados pra gente trabalhar. E aí a gente aprofunda isso dentro da nossa mentoria, dentro da sessão de constelação familiar. Um beijo enorme, eu vejo você, eu vejo seu amor, eu vejo a sua força, eu vejo suas feridas, todas nós temos, mas eu vejo o quanto elas têm potência para se transformar em vida, em talentos, em ainda mais potencial para você conquistar tudo o que você deseja e que você merece. Não aceite menos do que você merece. Não normalize exaustão, não normalize culpa, não normalize cobrança. Pode e deve ser diferente. Beijo grande. Tchau, tchau. Ah, e estando no feed, como equilíbrio de troca, como eu falei, coloca ali nos comentários e compartilha com todas as mulheres que são especiais para você. Se te fez bem, com certeza vai fazer bem para muitas outras mulheres. Vamos ter essa corrente do bem em que nenhuma solta a mão de ninguém, não no sentido de guerrear, de bater de frente com ninguém, mas de se apoiar, de transmitir amor, que é o que move a nossa vida. Tchau, tchau.